Cuidado! Um sertanejo vai invadir uma mansão imponente da cidade grande. Dramática, plástica, pânica, cênica, cônica, cúbica, toda arte esdrúxula. Eu amanheço. Poética, apócrifa. Pensando em ver. Eu canto a arte elástica. Pois não? Senhor, estou à procura da cadeira de Machado de Assis. Machado de Assis? Aqui? A cadeira do Machado de Assis não é aqui, não. Não posso fazer nada. Então qualquer uma serve. Posso então, pegar essa? Pode, pega essa aí. Qualquer cadeira, fica à vontade aí. Tá bom? Eu só não tenho do Machado de Assis, mas qualquer uma você pode pegar aí. Muito obrigado. Pois não. Eu tô lendo aqui, amigo. Machado de Assis? Não. Eu tô lendo aqui um livro de um cara que eu admiro muito. Ele é romancista, um puta romancista. Mas esse livro aqui é um livro de crônicas, lembranças, memórias. Eu tô aqui lendo, por acaso, uns trechos de uma entrevista que ele fez com Glauber Rocha, quando o Glauber tinha 25 anos. O Glauber era mais ou menos da mesma idade dele. Tem uma hora aqui, que assim, olha só como era incrível, que o Glauber diz assim: eu sou do sertão. Aliás, sou do sertão, modéstia à parte. No sertão, afinal de contas, a gente bebe uma selvagem metafísica. Está por dentro. Coincidência, eu também sou do sertão. Que coincidência! Isso aqui é uma coincidência. E o sertão, como dizia o velho Guimarães, está em toda parte. Eu acho que é por isso que eu estou aqui. Então é isso. Bem-vindo, amigo sertanejo. Essa é uma grande coincidência. Tem outra. Qual é? O autor desse livro, por coincidência, é este que vos fala. Antônio Torres! Muito prazer. Antônio Torres, quanto prazer, meu irmão. Que bom. Muito prazer. Fiquei aí na cadeira. Pena não ter uma cadeira do Machado de Assis aqui para te dar, mas te recebemos aqui com muito prazer. Você é do sertão, né? Sou do sertão. De onde? Da Bahia, sertão da Bahia? Sertão da Bahia. Eu sou de um lugar que se chamava Junco. Hoje é o município de Sátiro Dias. É uma cidadezinha até... Era um distrito antes de uma cidade chamada Inhambupe. Primeiro eu saí de um povoado para uma cidade, a 100 quilômetros mais adiante, né, para estudar. E de lá eu fui para a capital. Qual era essa cidade? Chama Lagoinhas. E naquela cidade você descobria biblioteca, sempre tinha uma biblioteca aqui e ali. Ali comecei a escrever minhas primeiras coisas, publicar no jornal local, que era mensário, saía uma vez por mês, né? E foi por isso que um dia eu estava sentado num banco de jardim sem saber o que fazer da vida e chega um cidadão, carregava os jornais do Rio de Janeiro debaixo do braço, um jornal chamado Novos Rumos. Você deve se lembrar desse jornal. Né? Era o jornal do Partido Comunista, né? Jornal do Partido Comunista. E ele era, o nome dele, nunca me esqueço, chama Mário Alves. Não era o próprio. Não era o próprio? Não era o próprio. Ele sentou e disse assim, eu li o que você escreveu no jornal aí, gostei muito e tal. Você quer trabalhar em jornal? Eu disse para ele, se quero sim. Ele disse, então, dia tal, se pronto, esteja na estação do trem às tantas horas, que eu vou levar você para um jornal. E ele mesmo comprou a passagem no trem. O trem era tão bonito que se chamava Marta Rocha. Então isso é depois de 54, Marta Rocha é 54, não é o ano dela? Não, isso foi em 58 ou 59, uma coisa assim.
Eu sei que o homem me levou no restaurante, no carro-restaurante. Chegou em Salvador, na estação da Calçada, estendeu a mão, veio um táxi, levou até a Praça Cairu, no elevador Lacerda, sobe o elevador Lacerda, atravessa a Praça Municipal, entra numa rua, pega um elevador, desce num andar e chega à porta e diz assim para a secretária: eu queria falar com o doutor João da Costa Falcão. Deu o nome inteiro do homem. Assim. E uma voz lá dentro diz assim: é você, Mário? Reconheceu a voz. Aquele homem na cidade de Alagoinhas era o dono de uma mecânica de automóvel, borracheiro, vivia todo sujo. Nesse dia, ele estava num impecável terno branco. E o outro que veio lá de dentro, veio de branco também, camisa, gravata, camisa branca, calça branca. Aí, o que o traz aqui, Mário? Eu vim aqui para lhe pedir um emprego no seu jornal para esse menino. Aí o João Falcão virou para mim e disse assim: meu filho, é isso mesmo que você quer? Eu disse, é. Eu devo ter tabaréu da roça, chegado assim, meio tímido, envergonhado, mas saiu um convincente. Aí disse: então espere. Então os dois de branco e eu no meio, assim, né? Atravessa outra rua, chega na redação do jornal, sobe uma escada, vai direto à sala do redator-chefe, que era um escritor. Um escritor baiano, muito bom, chamado Ariovaldo Matos. Eu montei uma peça do Ariovaldo Matos. Não brinca. Juro, com o Grande Otelo, com o meu amigo Nelson Caruso e com a Rogéria. Pô, esse programa vai arrebentar na Bahia. Vai ser um bope. Uma peça do Ariovaldo Matos, cara. Ariovaldo Matos é uma glória baiana, rapaz, das letras baianas. E esse homem foi de uma importância para mim fantástica. Porque quando chegaram os dois, o meu patrocinador, né? o comunista, que era amigo do dono do jornal, do grande empresário João Falcão, né? E eu pensei que ele ia levar para escrever no Novos Rumos, não, no Jornal cara, do Partido. Ele me levou para o Jornal da Bahia, que, sabe, que estava arrebentando. Tinha um ano ou quê de circulação, mas estava arrebentando o Jornal da Bahia. E me leva à sala do redator-chefe e fala para Ari: arranja um lugar aí para esse menino aqui na redação. E foi embora, foram embora os dois, mas lá. Rapaz, me largou lá e sabe, aí o Ari me leva para o chefe de reportagem, que era o poeta. Um é ficcionista, outro é poeta, João Carlos Teixeira Gomes, o Joca. Né? Aí o Joca chama o Gato Preto. Gato Preto era um colunista da noite. Escreveu uma coluna chamada Enquanto a Cidade Dorme, Boêmio, e cobria o Cais do Porto. Aí o Joca disse: Gato Preto, vem cá. Era um catarinense que foi morar em Salvador. Leva esse garoto lá esse menino lá no Cais do Porto, ensina para ele como é que faz e deixa a coluna do Porto para ele fazer. Aí eu voltei catando milho. Entreguei 2 laudas. No dia seguinte eu volto pro jornal e estava ele esporrento, Joca. Até hoje eu digo isso para ele, é meu amigão, né? Eu aprendi muito com seus esporros, cara. Naquele tempo não tinha escola de comunicação, tinha esporro do chefe. O que ensinava era o esporro do chefe. Você já notou, falando em coincidência, que é igual como sigla? Escola de Comunicação, EC, esporro do chefe, EC. Você pode dizer hoje que você fez como é que chama? A ECB da Bahia, né? O esporro do chefe baiano, ou Escola de Comunicação da Bahia. Mesma sigla. Quando eu volto no segundo dia, o Joca está com os jornais. Salvador, naquele tempo, tinha 4 jornais. E aí o Joca disse assim, com as manchetes na mão, disse assim: você não viu nada no Cais do Porto. Tinha havido
contrabando, tiroteio, o diabo, eram as manchetes de todos os jornais e eu não tinha visto nada. Eu digo, ai meu Deus, acabou minha carreira de jornalista, acabou agora, né? Mas por que você não viu? Porque você ficou escrevendo? Porque assim? eu fui lá onde o Gato Preto me levou, falar com o gerente lá eu peguei os livros lá, atracou o navio tal, partiu, zarpou o navio tal. E aí fiquei ali restrito àquele boletim do dia, né? É. Já foi a primeira aula de jornalismo aquele. Aí ele pegou, de castigo, me mandou para o necrotério Nina Rodrigues. Chego lá, tá um jovem estirado no estrado. Ficha do jovem, suicídio. Idade, 20 anos. Eu voltei para o jornal e disse, hoje o Joca não me pega. Eu tenho uma matéria. E cheguei lá, comecei todo entusiasmado. Me lembrei de um poema de um poeta baiano chamado Godofredo Filho, que falava do absurdo de se morrer aos 20 anos. E comecei com isso. Chego para o Joca, ele todo atarefado, me empurrou para outro poeta, Jeová de Carvalho, que era o chefe da reportagem policial. Aí assunto policial. Me manda para... Eu chego, levo para o Jeová. O Jeová está lendo aqui. Quando chega o Ariovaldo Matos. Aí ele diz, Ari, olha que coisa bonita que esse menino fez aqui. O Ari começa a ler e fica indignado, e mete o dedo na minha cara e diz, você pensa que isso aqui é literatura, rapaz? Isso aqui é jornal. E aí o Jeová, mas Ari, olha só, é outra sensibilidade, é outra maneira de ver, é um texto poético. Aí o Ari disse, poético coisa nenhuma, né? Poético é coisa de viado, pô. É ser Bahia. É ser Bahia. Aí disse assim, eu digo, poxa, morri. Agora não tem jeito mais. Aí eles, menino, vem cá. Aí me leva na sala dele, mete a mão numa gaveta, tira um livro e diz assim, só me volta aqui quando tiver lido todo esse livro. Chamava Introdução ao Jornalismo, escrito por um autor norte-americano. A grande aula era a seguinte, você para escrever uma reportagem teria que responder as 5 perguntinhas clássicas. O que, quando, quem, como e onde. E aí eu descobri que fazer qualquer coisa na vida tem que responder a isso. Esse é o seu... Aí de Salvador, um ano depois, fui para São Paulo. Queria trabalhar na última hora. Levei um mês para atravessar o Vale do Anhangabaú, aquele movimento danado ali, eu morrendo de medo daquilo. Aí cheguei lá, batei na porta, entrei e fiquei. Foi daí que veio essa lenda de que o baiano é lento. Foi dizer assim, não, uma vez teve aqui um escritor baiano, Antônio Torres, que levou um mês para atravessar o Vale do Anhangabaú. Aí pegou, até hoje você é o culpado. Você não sabe da maior. Eu fui lá, fui procurar um baiano. Aí eu cheguei, queria falar com o senhor Carlos Coelho. Aí me levaram. Quando eu chego à mesa do Carlos Coelho, eu vi que ele era importante pelo tamanho da mesa. A mesa era muito grande. E ele estava assim na máquina de escrever, de óculos. Aí quando me viu assim de pé diante dele, tirou os óculos, pois não. Aí eu disse, senhor Carlos Coelho, eu vim de Salvador, do Jornal da Bahia, e me disseram para ele procurar e tal, que eu queria trabalhar aqui e tal. Aí ele olhou para mim assim, mirou de cima a baixo, botou os óculos no lugar e disse, vem cá. Aí saímos, fomos ao botequim ao lado do jornal. Ele pediu um cinzano, estava muito fria, né? A noite muito fria, pediu um cinzano, assim. Aí disse, vai querer uma? Eu disse, não, vou tomar um café. Aí depois ele bebeu, conversou, fez perguntas. Quando ia voltando na porta do jornal, ele disse assim, olha, eu jurei para mim mesmo que nunca mais ia dar uma chance para um baiano nesse jornal. Mas para você eu vou fazer vou abrir uma exceção. Ele disse, mas por quê? Ele disse,
porque o último que veio aqui, que eu arranjei um emprego, pegou o jipe do jornal, um fotógrafo, fazer uma reportagem no subúrbio, e nunca mais voltou. Eu disse, por que não voltou? Porque entrou no botequim e está lá até hoje. Mas já vi que você não é desse time. Eu digo, se eu tivesse aceitado aquele cinzano ali, estava lascado. Bom, e daí a vida seguiu, fui para Portugal, voltei para São Paulo, e um dia descobri o Rio. Morei 5 vezes em São Paulo, morei em Lisboa, no Porto, em Lisboa, 5 vezes para São Paulo. Mas, sempre como jornalista, Eu pulei para publicidade durante um tempo, né? E eu fiquei pouco tempo no jornal, eu fiquei 2 anos, e me convidaram para trabalhar em publicidade. E aí eu entro, e a primeira campanha é premiada pelo primeiro Salão de Arte Publicitária da Folha de São Paulo, com a Associação Paulista de Propaganda. Ou seja, se você não senta naquele banco da praça em Alagoinha, essa história não estaria sendo contada aqui hoje. Orson Welles mandou os marcianos embora. Volta o programa. Mas e o romancista, o ficcionista? O ficcionista vem antes disso tudo, né? Quer dizer, vem desde quando, na escola de minha infância, chega uma professora para inaugurar. Primeiro, a primeira professora me botou logo em cima de um palanque para recitar Castro Alves. Aure verde, pendão da minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança, estandarte que a luz do sol serra, a divina promessa. Eu ali tremendo, com aquele papel na mão, achava que ia desmaiar, uma bandeira do Brasil aqui, e Castro Alves aqui, né? E quando eu olho o povão na praça, assim, as lágrimas descendo. Ô, ator bom danado! Na hora que eu descia ali, se você me perguntasse o que é que você vai crescer quando crescer, não tinha outra resposta. Castro Alves. Né? Não menos, não menos. Até chegar uma outra professora para inaugurar o prédio da escola rural e colocar o livro na mesa, botar a turma em fila, assim, abrir o livro e mandar ler em voz alta. E olha o que caiu para mim. Verdes mares bravios da minha terra natal, onde canta a jandaia na fronde da Carnaúba. Passou para o José de Alencar. Aí pronto. Olha essas coincidências. Hoje, você ocupa cadeira na Academia Brasileira de Letras. 23. Cujo patrono é José de Alencar. José de Alencar, esse que caiu nas tuas mãos por escolha da fundador professora. Da cadeira, Machado de Assis. Primeiro ocupante. Com essa sua primeira ambição de escritor, que era ser Castro Alves, você escreve poesia, escreveu poesia, passou pela poesia, escreve escondido poesia. Eu escrevi escondido. Mas um dia minha mãe achou. E foi uma esculhambação. Foi uma gozação terrível. Porque era um desbragado poema de amor de um garoto de 8 anos de idade. Erótico? Não, era de paixão mesmo, por uma garota eu morava na roça, uma garota da rua, né? Sabe? Uma menina muito bonita. E aí um professor de português, um dia virou para mim e disse assim, olha, o seu negócio não é a poesia, o seu negócio é a prosa. E eu costumo dizer o seguinte, o jornalismo me ensinou a ver o mundo. E a publicidade a contar isso rapidinho. Pode ver que meus livros são magros, meus textos são bem enxutos, né? Procuro. E agora eu estou com a ambição de escrever um romance mais longo, né? Mas correr todos os riscos da coisa mais prolixa, mais alentada, né? É minha ambição. O João Ubaldo, baiano como você,
teria dito uma vez que também uma coisa assim que faltava a ele na carreira dele de escritor, faltava a ele um romance grosso. E foi aí que ele escreveu Viva o Povo Brasileiro. Foi o Pedro Paulo Sena Madureira, o editor, na Nova Fronteira, né? Que disse a ele. Que era meu amigo também, que é meu amigo também, porque faz muito tempo que eu não vejo, ele foi embora para São Paulo e tal. O Pedro Paulo disse para ele, poxa, vê se escreve um livro que fica de pé, né? Sabe? Um livro... E agora está na sua hora de escrever um livro grosso. Grosso, né? Meu livro tem 300 páginas. Essa Terra, eu levei 2 anos e meio escrevendo. Essa Terra é o seu livro mais conhecido, mais traduzido, é isso? É. É o mais Chegou traduzido. agora ao Vietnã. É mesmo. Você já viu alguma edição assim? Eu tenho a do Vietnã. No Vietnã? É. Por que você sabe que é o seu livro? Porque você não deve entender. Não, porque me mandaram. Não, mas pode ter mandado outro, porque estava ali... Não, mas tem porque foi traduzido do francês. Eu me senti um escritor russo com essa história do Vietnã. Porque eu li os russos nas traduções do francês. Como eram aqui antigamente. E o Vietnã me traduziu do francês, porque lá não tem tradutor de português. Né? E aí você é um Tolstói agora no Vietnã. As coisas das referências críticas que tem lá, eu vi que são do Le Monde, são dos jornais franceses. Esse circuito que os escritores fazem e que você faz... Tudo isso começou aqui no Rio de Janeiro, em 1976. O João Antônio Loyola e eu. E o primeiro lugar que nos convidou foi a cidade de Campos. Naquele tempo era tudo muito amador. Era assim uma aventura. Né? Eu me lembro, para ir para Bauru mesmo, eu levei daqui 20 livros do Loyola, levei 20 meus, o João Antônio levou 20 deles. Quando chegou lá, venderam todos. Aí a gente sabia qual era o nosso teto. Era 20 livros per capita em cada cidade. Hoje não, as editoras é que mandam os livros para lá. Mas tem uma coisa, a maioria volta. É que nem aquele anúncio do meu tempo publicitário. Se Deus quiser, a mini saia vai voltar. Se Deus quiser, esse leitor das palestras vai voltar. E se for um leitor e vier de mini saia, melhor ainda. Melhor ainda. Torres, você, além do mais, é um contador incrível de histórias. Essa história que você contou, eu não posso dizer isso para você, por isso eu nunca disse isso para um escritor. Essa sua história dava um livro. Mas olha só, Tonho Torres, e para terminar, e a academia? Poxa, estou adorando. Tem um capital de conhecimento ali fantástico. Fantástico. Assistir aquelas palestras. Casa do Machado. Me enriqueço muito ali. É sempre um prazer ler esse Sobre Pessoas, que é o título desse teu livro, que eu estava lendo quando você chegou. Porque eu faço isso, eu releio ele algumas vezes. Às vezes eu vou na estante, tiro, vou ler mais uma das histórias do Antônio Torres. Enfim, adoro esse teu livro. Você sabe que... Torres? Ué? Estava aqui o Torres? Estava aqui? Tonho, ele veio por ali. Claro, o Antônio Torres nunca esteve aqui no plano fantástico da realidade. Uma operação patafísica apenas o desviou do seu destino por uns instantes, no momento em que esse sertanejo invadia aquela mansão no centro do Rio.
Como a definiu o mestre Antônio Cândido no seu livro Formação da Literatura Brasileira, quando, no capítulo dedicado ao regionalismo, refere-se à oratória como uma das formas preferenciais do Nordeste exprimir a sua consciência e dar estilo à sua cultura. Portanto, chego à casa de Machado de Assis, descrita à perfeição por um de seus presidentes, o insigne Marcos Vinícius Vilas, como cenário